Comenta fundo. Como é que funciona o Comenta Fundo, pessoal? Vocês vão botar aí no comentários um fundo que vocês querem que eu comente, e aquele que tiver mais curtidas é o que eu vou falar amanhã. Preferência não seja um dos últimos que eu venho falando nos últimos dias aí nos Comentas Fundos, mas coloque aí que veja os comentários. Pode colocar o fundo que você quiser nos comentários. Se for algum, eu já linko com o último vídeo que eu fiz, tá? Para vocês. Se eu ainda não falei dele nos últimos 10 dias, e for o vencedor, eu faço o próximo vídeo. O de hoje é escolhido por mim, BLMR11, inclusive anunciou o Proventos hoje. Por que eu escolhi ele? Tem um Comenta Fundo só para membros, e sai na segunda-feira. E no Comenta Fundo só para membros, empatou 2 fundos imobiliários. Eu fiz de outro, e agora estou fazendo esse outro aqui, que vai para todo mundo, para quebrar o galho, porque a gente não tinha nenhum Comenta Fundo na sexta-feira. Para começar, a BLMR vem caindo nesse ano 7,99%. Isso já é impacto do provento de janeiro e também do provento agora, que caiu de 7,5 centavos para 6,5 centavos. Então, a gente vê aqui que ele anuncia provento sempre no 4º dia útil, que é hoje, e o pagamento é no 10º dia útil. O provento dele foi 6,5 centavos, também que o Fundos Explorer arredondou para cima. Está dando um dividend yield de 0,95 na cotação de anterior. De hoje, dá um pouquinho mais de 1%. O valor patrimonial por cota está 7,74, porque os fundos que ele investe estão bem descontados também, e o PVP dele está dando 0,81. Se vocês olharem bem aqui os últimos proventos dele, ele teve vários meses consecutivos durante o ano de 2022 de 7,5 centavos, e agora caiu para 6,5 centavos, que é o que ele estava pagando lá no começo de 2022. Então, ele voltou para aqueles 6,5 centavos, mas ele entregou um bom resultado nos últimos 12 meses de 14,17% nesse preço de hoje. É um bom resultado. O fundo teve início em 2020, é bem recente, depois da pandemia. Ele é gerido pela Blue Macau Gestora e administrado pela BRL Trust. Ele tem uma taxa de administração e de gestão de 1% e tem uma taxa de performance de 20% QCD e IPCA mais 3. Como ele teve um resultado ali, quando você vai ver de 14%, ele excedeu IPCA mais 3. O IPCA foi 5, mais 3, 8. Teve taxa de performance calculada semestralmente e isso impactou no último resultado. Inclusive, olhando o fluxo de caixa, mas antes de ler o fluxo de caixa, eu vou ler aquela parte que está lá em cima. Inclusive, a marca Dicionário Investidor está tampando ali. Mas fechamos o mês com 32 centavos por cota de reserva de lucros, que deverão ser distribuídos nos próximos meses. E não foram feitas novas alocações no fundo em dezembro. Não girou muita carteira. Mas, tanto que você vai ver que em dezembro, os ganhos de capital dele foi 0. Ele não girou a carteira. E provavelmente não girou em janeiro também, que foi um mês de queda. Os dividendos recebidos foram 1.542.000. A receita financeira que vem de aplicações foi R$51 mil e R$81 mil veio de CRI. Ele tem CRI na carteira também. E teve as despesas totais de R$132 mil. O resultado do caixa foi de 1.541.000 e ele distribuiu 1.660.000. Então, distribuiu 120 mil a mais do que o resultado do caixa, porque ele tem a reserva. Então, ele distribuiu um pouco da reserva nesse mês, um pouquinho da reserva também no mês passado. Na verdade, no mês passado foi bem mais da reserva, no mês anterior também. Mas ele se a gente olhar desde o início para cá, o resultado do caixa, que é a primeira coluna aqui do meu lado, a primeira coluna aqui do meu ladinho, ele distribuiu 40 milhões e 690 mil. E o resultado do caixa dele foi 41 milhões e 546 mil. Então, ele está com 900, quase 900 milhões, 850 mil reais de reserva de lucro. E terminou, para ser mais exato, está aqui escrito embaixo, né? Reserva de lucro, R$834.671 de reserva. Pode-se dizer aí, metade do rendimento ele tem de reserva de lucro. Isso me chama a atenção nesse fundo. A carteira dele tem o que ele chama de FIIs líquidos, são aqueles FIIs que eles compraram para girar mesmo, para ter resultado com 82%. Tem os FIIs ilíquidos, que eles chamam de 10%, que são fundos imobiliários que eles compraram para receber dividendos. Está com 4% investido em CRIs, pouca coisa, mas tem CRI na carteira, 1% em ações e 3% é o caixa que está em títulos públicos. Um FOF sempre tem que ter um caixa para ajudar no giro. As maiores posições deles aí, vocês podem ver que a maior posição, 12% dele, ele está alocado num outro fundo da casa, que é o BLMG11, 12%. O BTLG, 7%, XPLG, 7% e RBRL, 6%. As 4 maiores posições são
fundos de logística. Então, ele está muito exposto à logística, e depois vem os fundos de papel, CCRF11, BLMC11, MXRF11, JP, aí vem lá as corporativas, vem papel de novo, vem lá mais um pouquinho de logística, e tanto que quando a gente olha aqui, como é que ele está dividido, ele tem apenas 33% em recebíveis, o resto tudo, que dá 67% dele, é tijolo. Então, ele tem uma carteira com muito tijolo, a meu ver, pensando num prazo mais médio e longo prazo, pode sim performar bem, principalmente se os tijolos voltarem a ter bons preços. 39% é o setor logístico, uma exposição ao setor logístico grande, setor de varejo 2%, renda urbana 4%, lajes corporativas 15%, 7% outros setores. E já falando apenas do CRIs, aquela pequena carteira de CRIs, 81% são CRIs do setor logístico e home equity 19%. Então, muita coisa exposta ao setor logístico. Pessoal, esse é o Comenta Fundo. Coloca nos comentários o fundo que vocês querem que eu comente amanhã e aquele que tiver mais curtida será o escolhido. Vamos encerrando o programa por aqui. Vou pedir para vocês deixar aquele like. Se você não é inscrito, esse trabalho todo merece uma inscrição para você começar a se inscrever aqui no nosso canal. Quem sabe a gente chega aos 100 mil inscritos no YouTube. Daqui uns 3, 4 anos. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Fundo, agora esse quadro que falo aqui de um fundo, tento falar em menor tempo possível, mas a intenção era ser 5 minutos, mas às vezes eu estou falando até 10 minutos. Vamos ver quanto vai ser o tempo de hoje. Vamos falar do... Hoje teve 2 fundos imobiliários que nos comentários empataram. O XPSF11 com 19 curtidas e o SARI 11 com 19 curtidas. Aqui o XPSF11, o Marcos Camilo botou paga muito bem, e o Paulo Gonzaga e Davi Gonzaga colocaram um foguete para baixo no momento. Então eu fiquei curioso para ver o SARI 11, que já está sendo um foguete para baixo. E realmente está sendo um foguete para baixo. Nesses últimos 30 dias ele caiu 10,74%. É uma queda bem estressante, sendo que hoje subiu, né? Vocês viram que hoje ele estava nas maiores altas. Vamos tentar entender. Ele anuncia proventos no último dia útil e paga provento, perdão, é no 5º dia útil e paga no 10º dia útil. Se eu não me engano, é isso. Mas como eu não anotei aqui, posso estar errado. Mas ele tem uma boa liquidez diária, 58 mil negociações. O último dividendo foi 64 centavos, que dá um yield de 1,06 nesse preço atual. O PVP dele está dando 0,59. Preste muita atenção, gente. Ele está pagando 64 centavos e o pessoal botou o preço para baixo. Aí nós vamos descobrir por que ele está com esse preço para baixo. Porque enquanto os outros de lajes não estão colocando tanto 1%. Normalmente lajes corporativas que pagam 1% é porque tem algum problema. Se você olhar os dividendos, os dividendos dele estão bem constantes, nos últimos 12 meses entregou R$ 7,69, que nesse preço atual daria 13,73%. É um baita problema. Um fundo de tijolo entregando a Selic. Ele é gerido pelo Santander, inclusive o nome dele é Santander Renda de Aluguéis, Fundo Imobiliário, é o SARI 11. Ele tem um patrimônio líquido de 871 milhões de reais, está já com 33 mil cotistas. O fundo existe desde dezembro de 2019. A taxa de administração é de 1,25%. É uma taxa altinha, né? Normalmente, fundo de tijolo é menos de 1%. Eles estão cobrando 1,25% ao ano. Aí é bem pesadinho. Provavelmente sobre o valor patrimonial. A carteira do fundo, para a gente dar uma olhada, já começa a responder um pouco as nossas dúvidas. Porque ele está com 990 milhões investidos em imóveis, 149 milhões investindo em FIIs e 101 milhões investido em renda fixa. Então, se você somar aqui, dá 250 milhões, não são imóveis. Ele tem uma dívida de obrigações de imóveis a pagar de 53 milhões e tem um CRI de 215 milhões. Somando os dois, ele tem aí 268 milhões a pagar. Que ele tem, se ele vendesse todos os FIIs e a renda fixa, ele ainda teria mais um pouquinho, teria mais uns 130 milhões de reais para poder conseguir pagar tudo. Mas está controlado, está mantendo as suas obrigações de acordo com o fluxo. Aí, se a gente olhar bem aqui, a receita de aplicação financeira é 250 milhões de reais e a receita de aluguéis dá quase um bi, né? Quase um bi. Não, perdão. Esse aqui não é receita. Já eu mostro as receitas para vocês. Então, ele tem hoje
um endividamento comparado ao seu patrimônio de 30%, 29%. Então, essa alavancagem é um dos motivos que o pessoal está precificando ele tão abaixo. A participação de cada ativo, você pode ver que ele, metade, 55,7%, é o WT Morumbi. A receita vem mais da metade desse imóvel. E 26% vem de receita financeira. Eles chamam de receita financeira o que rende a renda fixa e os fundos imobiliários. E apenas 6% da receita vem do Work e vem de Santo André. E 5% vem de Barueri. Então, ele é praticamente um monoimóvel com bastante papel, que é os fundos imobiliários e a renda fixa que ele tem. A renda vem 26%. Então, desses 64 centavos que ele distribui, 26% vem de renda fixa. Porventura, ele usar esse financeiro para pagar a dívida que ele tem para pagar, vai diminuir esse rendimento aqui e provavelmente não renda mais tão bem, não entregue mais esses 64 centavos. A participação de cada imóvel, 39% na área bruta locável. Vocês podem ver que o de Santo André é 39,3% da área bruta locável, mas é só 6,4% da receita do fundo. E já o WT Morumbi, que é o principal imóvel do fundo, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é 36,3% da área bruta locável e é 55% da renda do fundo. E o Barueri é 19,5% da área bruta locável e é só 6,2% do fundo. E o Work BL, que é 4,8% da área bruta locável, ele é 6,1%. Kiko, mas por que esses dois ativos, tanto o de Barueri, tanto de Santo André, tem uma área bruta locável tão grande, e na renda interfere pouco? Porque esses dois são ativos de logística, não são ativos de escritórios. E o metro quadrado do aluguel de logística é muito mais barato do que o metro quadrado de escritório. Entre os inquilinos, a gente vai ver a lista de inquilinos mais para frente, fica melhor olhar por aqui, ó, Arezzo, Adin, Sinqia, Epson, HDI, Pirelli, WeWorks, Unilever, Brook Groups, Brookfield Group. Eles são bastante diversificados os inquilinos, então falando de inquilino, está bem diversificado. E falando de inquilino, aí é uma coisa que eu acho, a tendência dessa receita dele é não subir, porque a ocupação financeira dele está em 100%. A vacância, a ocupação física está em 93,8%. Mas esses 6,2% que ele está recebendo aí, pode ser simplesmente ele está com vacância física, mas está recebendo pelo esse local. Pode ser RMG, pode ser renda mínima garantida, pode ser o cara saiu do contrato antes, saiu do local antes do contrato, mas ainda não terminou o contrato de aluguel, mas já saiu, já desocupou. Mas ele hoje já está 100% da sua provável renda financeira que ele pode ter de aluguéis, está tendo. Não tem como melhorar essa renda. Aí a gente vê aqui que, corrigido pelo IGPM, é 68,2%. O IGPM ano passado foi menor que o IPCA, né? O IPCA 23,9%. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, 7,9%. O vencimento dos contratos tem 5,9% encerrando agora em 2023, por isso que eu acho que vem aí da vacância, essa vacância física e não financeira. Pode ser contratos que já estão para vencer, o inquilino já desocupou, mas ainda tem o contrato, ele ainda cumpre o contrato até o fim, provavelmente um contrato atípico, né? Mas a grande maioria dos contratos vencem só lá em 2027. Tem revisional de contrato 51% agora em 2023. Acredito que vai ser tudo normal, porque o IGPM e o IPCA do ano passado foi bem tranquilo. 22,6% em 2024 e 11,9% só revisiona em 2025. Olhando aqui o DRE, vou focar aqui no mês de dezembro, que o mês de dezembro, eles, para fazer essa distribuição de resultado, tanto no mês de outubro quanto novembro e de dezembro, eles usaram reserva dos meses anteriores para poder completar esse resultado. Usaram 458 mil nesse último mês. Então, eles estão utilizando a reserva, mas eles têm ainda 60 centavos de reserva por cota. Eles têm muita coisa e é para distribuir mesmo a reserva. Tem que utilizar. Acredito que, inclusive, a receita de FIIs deles, vocês vão ver os FIIs que eles investem, já está melhorando, porque eles investem muito FII de papel atrelado ao IPCA. Deve vir mais gordo a receita de FIIs deles. E
Agora, me chama a atenção isso aqui, só uma receita de FIIs, 1.306.000 com 872.000 da renda fixa, nós estamos falando de 2.278.000, que é metade, quase metade da renda dos imóveis. Então, quando essa renda fixa transformar em imóvel, vai fazer muita falta no fundo e vai cair esse rendimento. Esses são os imóveis. Primeiro, esse WT Morumbi é um imóvel fantástico na Avenida das Nações Unidas, lá em São Paulo, capital. Avaliado, ele é o imóvel mais caro, em 754 milhões, 75% é do fundo. Ele é o único que tem vacância. Ele tem uma vacância de 17,1%. Já o edifício Work Bela Sintra, é o outro edifício que eles têm, também fica na Rua Bela Sintra, lá em São Paulo. Avaliados, olha, ele é quase 10% do valor do outro, 86 milhões de reais, 100% locado, vacância zero. E lá em Santo André, na Avenida João Pessoa, tem um galpão logístico, que também está 100% locado, é outro imóvel dele. E lá em Barueri, na Avenida Tucunaré, também 100% locado, outro galpão logístico. Então, os dois galpões logísticos, todos locados, mas são imóveis mais baratos. Então, apesar de ser um fundo híbrido, eu considero ele de lajes corporativas, porque esse imóvel é 60 milhões, esse outro é 88 milhões. Esses dois aqui são muito mais caros e é a maior parte do fundo. Os fundos imobiliários que eles investem, você pode ver que são todos de papel. BTCI 11 pagou melhor esse mês. CPTS ainda não anunciou, mas eu acho que vai pagar melhor esse mês. O IRDM ainda não anunciou, mas eu também acho que vai pagar melhor esse mês. O KNHY anunciou e está pagando melhor esse mês. KNSC anunciou, está pagando melhor esse mês. MCCI ainda não anunciou. BGIP ainda não anunciou, mas todos que não anunciaram ainda são bem indexados ao IPCA. Acredito que vão ter rendimentos melhores devido a ter saído do período de deflação. Então, aquela renda lá de FIIs deve aumentar e ele vai voltar, em vez de usar a reserva, voltar a fazer reserva. Comenta Fundo, aquele quadro onde eu faço um comentário sobre um fundo imobiliário que vocês escolheram e aquele que tem mais curtida. Como é que funciona? Você coloca nos comentários um ticker de um fundo imobiliário que você quer que eu faça um comentário. Aí os outros colegas vão curtindo os comentários e aquele que tem maior quantidade de curtida é o que eu escolho. Dessa vez houve um empate, novamente, teve empate ontem, empate hoje, IBCR 11 com 11 curtidas e XPSF 11 com 11 curtidas. Gente, como ontem teve um empate e o XPCF 11 estava entre os empatados e ele ficou para trás, hoje eu vou ficar com o XPSF 11 e o IBCR vai ficar para uma próxima oportunidade. Paulo Gonzaga, Alex Dias, você foi o escolhido de hoje com 11 curtidas no seu comentário. Vamos começar? Ele vem caindo bem, caindo 3,48% no último mês. A cotação dele está abaixo de R$ 7,00, caiu bastante. E a gente trazendo os dados aqui no Fundos Explorer, o XPSF11 tem uma boa liquidez diária. O último provento foi 7,5 centavos, que ele arredondou aqui para 8, né? Dá um dividend yield de 1,03%, então está pagando mais de 1% de dividend yield. O valor patrimonial está 8,54 e o PVP dele 0,82. Nós vamos falar sobre isso. A database desse fundo imobiliário para informar proventos é sempre no último dia útil e o pagamento no 10º dia útil. Ele vem pagando proventos constantes. Tem essa discrepância ali no proventos, porque o primeiro provento dele foi meio alto, porque era acumulado de 3 meses. E esse pequeno ali foi na época que houve desdobramento e o Fundos Explorer errou no cálculo. Mas ele vem pagando os proventos constantes aí de 7,5 centavos. E nos últimos 12 meses, na cotação de hoje, dá um dividend yield de 12,44%. Acredito eu que a cotação vai cair mais um pouquinho até esse dividend yield chegar a 13%, infelizmente, porque é como os juros futuros estão. Se a gente olhar o tanto que ele está descontado, e olha que ele está mais descontado do que essa imagem. Essa imagem é pegando a cotação de 30 de dezembro, não porque eu tirei do relatório de dezembro. A cotação estava 7,52, 11% mais barato que o valor patrimonial da cota, que era 8,35, e que o valor patrimonial está mais barato que o valor patrimonial das cotas dos fundos que ele investe, 12%. Então, desde o valor da cota do XPSF até o valor patrimonial dos fundos que ele investe, tem uma diferença de 25%. Então, se a gente vê um cenário onde os fundos passem a ficar com valor patrimonial em torno de um PVP
em torno de 1, pode ter um upgrade de 25%, se chegar a esse cenário. Olhando as alocações, é interessante porque quando a gente olha pelos FIIs, eu vou começar daquele mais da direita de vocês. 32% é fundo imobiliário de CRI, de papel. Mas esse fundo imobiliário, agora vamos para aquele gráfico mais da esquerda, ele tem 21% que ele investe diretamente em CRI. Então, ele é 52% CRI. 32% FII de CRI, fundo imobiliário de CRI, e 21% diretamente em CRI. Então, ele é um pouquinho mais de 50% papel. E o resto ele investe em 17% escritório, 15% logístico, 6% de desenvolvimento, 4% renda urbana, 2% shopping, 2% híbrido e multifamiliar 0,4%. Então, ele tem 1% ainda em caixa, 21% em CRI, 78% em fundos imobiliários. As maiores posições dos fundos imobiliários deles são CPTS 11, Tigar 11, acho que nesse outro gráfico aqui dá para a gente ver melhor. CPTS 11, 6%, Tigar 11, 6%, HBARH 5%, RBRL 5%, MCCI 11, 5%, Bari 11, 5%, RBRR 4%. Uma posição razoável aí em muitos fundos de papel e fundos de desenvolvimento, normalmente que pagam um pouco mais quando a inflação está alta. Nesse período de deflação, acredito eu que ele possa ter sofrido um pouquinho. Se a gente olhar os CRIs que ele tem, que ele investe, que é 21% da carteira dele, são todos CRIs classificados, pode-se dizer, middle risk, porque são alguns pulverizados, né? Todos indexados a CDI. Taxa CDI mais 2,3, CDI mais 3, CDI mais 2,10, CDI mais 2,6, CDI mais 4, CDI mais 5,5, com periodicidade de juros mensais. Então, eles têm aí os 21% desses CRIs que ele tem, ainda são todos indexados ao CDI, que hoje está ajudando a fazer um rendimento mais alto. Se a gente olhar o DRE da carteira dele, o rendimento de CRIs é bem considerável. Enquanto o rendimento de FIIs, que são 78% da carteira, está dando 2 milhões e 351 mil, os 21% de CRI está dando 998 mil, quase a metade, e sendo que é 3 vezes menor. Então, o rendimento de CRI diretamente desse fundo é muito grande e interessante. Tem também uma graninha vindo de LCI, de renda fixa, que é do caixa que eles têm. E ele vem, aí eu vou pegar aqui o 2000, a coluna do meio aqui. Ele vem distribuindo um pouquinho menos do resultado. Ele teve um resultado durante o segundo semestre de 19 milhões 827 mil e distribuiu 19 milhões 615 mil. Então, ele tem todas as condições de continuar distribuindo 7 centavos, 7 centavos e meio, sem problema nenhum. Agora o Comenta Fundo aquele quadro, e fique tranquilo, pode ir colocando nos comentários, aqui, como vocês conhecem as nossas lives, eu passo por todos os comentários, dando boa tarde, boa noite, bom dia, e também respondendo o máximo de dúvidas que eu dou conta de responder, porque às vezes eu não dou conta de responder todas as dúvidas de vocês, mas a gente pode, de pouco em pouco, ir cada vez mais tirando as dúvidas de vocês. Pode ir colocando as dúvidas e a gente vai falando sobre isso. Vou tentar mostrar relatório, tudo que eu puder para mostrar para vocês, eu vou tentar esclarecer. Agora, o Comenta Fundo de hoje, o escolhido foi o Game 11, com 19 curtidas. E interessante que é o Dom Pavani, inclusive, eu não sei se é parente do Pavani ou se é o Pavani, né? Porque o FinNewsPaper já tem o FinNewsPaper como perfil. Se ele tiver por aí, Pavani, confirma depois se é outro perfil que é seu também esse, ou se é uma mera coincidência o sobrenome. Aí o Game 11 continuou fazendo bonito, passou pela fase de deflação IPCA sem dar susto no investidor. Inclusive, vou trazer essa explicação, o que eles fizeram. Pagamentos constantes, bem distribuídos, sem solavancos, mantendo o fundo nos patamares de 16,35% de dividend yield nos últimos 12 meses. Tem tudo para ser que o FII deveria ser, que continue assim. Isso é uma verdade. O Game 11 vem registrando isso, porém, no último mês ele caiu 1,14%. A queda maior dele foi um pouco antes, né? No mês anterior. Nesse último mês ele não vem caindo tanto. O Game 11 é um fundo que informou um provento de 10 centavos, informou ontem, né?
dividend yield de 1,14%, está pequeno ainda, 213 milhões de reais de patrimônio, está com PVP de 0,9 no preço de ontem. No preço de hoje, que está um pouquinho mais baixo, talvez dá um PVP de 0,89, bem descontado em cima do seu valor patrimonial. E esse dividendo de 10 centavos está aparecendo que vai ser constante, e eu vou mostrar. Ele anuncia proventos sempre no 7º dia útil e paga os proventos no 12º dia útil. Esse aqui, os proventos dele, vocês podem ver que realmente tem razão, Pavani, no 16,46% nos últimos 12 meses, chegou ali em junho, no auge do IPCA, porque ele tem muito IPCA na carteira, mas tem CDI também, pagar 15 centavos de proventos, tanto em junho quanto maio, foi 2 meses que pagou 15 centavos de proventos, um bom provento, mas ele vem pagando 10 centavos. Ele é o fundo, ele é o Guardian Multi-Estratégia Imobiliária, ele é administrado pelo Banco Daycoval, gerido pela Guardian Gestora, tem uma taxa de administração que ela varia conforme o tamanho do fundo, hoje está em 1,15% ao ano, é uma taxa salgadinha, tá, gente? Eu gosto de 1% ou menos. E tem ainda a taxa de performance, 20% sobre o que excedeu o IMAB mais o IPCA, que atualmente, se eu não me engano, o IMAB 5 são os títulos do Tesouro Direto com 5 anos, né? Aí teria que olhar lá o IPCA mais quanto está lá. 5 anos, estamos em 2023, o que vence 2028, 2029, qual é o prêmio? Então, o que exceder de 11% ao ano, pode-se dizer que eles estão pagando. Não, acho que está 11%, 12% ao ano, estamos pagando taxa de performance. O fundo é novo, começou em setembro de 2021, teve a primeira emissão com 20 milhões de cotas e depois mais 1 milhão de cotas na segunda emissão, já estão com 18 mil cotistas. Ele está 100% alocado depois da última emissão, patrimônio líquido 240 mil, valor de mercado está mais descontado, ele tem 24 ativos na carteira, são 22 CRIs e 2 FIIs, mas esses 2 FIIs que ele tem são 2 FIIs que praticamente pagam iguais a CRIs. Dando uma olhadinha agora aqui na estratégia e função, ele, por ser multi-estratégia, ele chama 2 estratégias, beta e alfa. O beta é aquela estratégia que é para manter e gerar resultado. E alfa, que é 13% apenas da carteira, é para girar e ter ganho de capital. Aí ele tem uma estratégia core, que é para levar para o longo prazo. Aí é uma função core, que é para levar para o longo prazo. E uma função tática, onde ele entrou para gerar renda, mas não é para levar para um longo prazo. Então, em termos de risco, eu considero ele high grade. Ele tem 84% risco corporativo, 16% risco pulverizado. 64% da carteira é IPCA, 36% é CDI. Ele tem 84% série única e 16% série sênior, que é justo esses pulverizados. Os pulverizados deles todos são sêniors. O tipo de garantias, você pode ver que todos têm alguma garantia, todos os CRIs, e os imóveis de garantias têm tipo misto, residencial, logístico, varejo industrial, educação e escritórios, bem diversificados nesse patamar. E quando a gente olha também a localização das garantias, tem São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, e tem esses pulverizados e outros que são meio mistos. Os devedores, aí a gente vê concentrações aqui na Elbor, na Catagueses, na Vitacom, na Almanac, na Rio Ave, no Grupo Pão de Açúcar, na MRV, no Grupo Mateus. Então, a gente vê as alocações até razoáveis nesses devedores, 7%, 9%, 10%, são BRF, 10% são alocações razoáveis aí nos devedores, que se dá um problema, por exemplo, igual deu na Americanas, dá no Grupo GPA, que eu acho que meio difícil, né? Mas vai que acontece, 7% seria um trabalho muito grande para repor isso depois. E no DRE, olhando o DRE, bem, tá ruim de chegar também a imagem aqui, mas vocês podem ver que eles utilizaram reserva nos últimos 4 meses. Nos períodos de deflação, eles fizeram reserva no período que a inflação estava muito alta e chegaram a ter resultados de 19 centavos, 2 meses consecutivos de 19 centavos e distribuíram 14, 15 centavos, mesmo com resultados altos, para que no período de deflação eles fizessem a distribuição de 10 centavos. E colocaram aqui uma guidance de distribuição, ou seja, uma previsão de distribuição nos próximos meses. Inclusive, isso aqui é o relatório de dezembro e já bateu os 10 centavos agora de janeiro, onde eles colocam que vão ter um resultado de 10 centavos e distribuir 10 centavos.
no próximo mês vai ter um resultado de 10,5 centavos e vão distribuir 10 centavos, e no outro mês, que é o mês de março, também 10 centavos. Então, eles já estão dizendo que vão distribuir 10 centavos nos próximos 3 meses, se tudo continuar do jeito que está. Esses são os ativos que ele tem na carteira, todos os 24 ativos. Se vocês notarem, as taxas não são muito altas. A gente vê IPCA mais 5, IPCA mais 8, IPCA mais 6, IPCA mais 5, IPCA mais 7, CDI mais 7 em um aqui, CDI mais 4, CDI mais 3, CDI mais 3. Então, são taxas high grades, de devedores mais consolidados no mercado. E os dois fundos imobiliários que ele investe, um é indexado ao IPCA, o outro é bem indexado ao CDI. Então, ele, com isso, faz bom resultado na carteira. Aqui um exemplo de 2 dos ativos que ele funciona, que ele tem na carteira. Eu trouxe o Barrema aqui, que é um percentual da carteira de 4,36%, é um percentual alto. É uma emissão lastreada no contrato de locação Barrema, acho que a pronúncia é Barrema ou Barrema, educação, com FIMIT educacional. Ele está com CRI de alavancagem de fundo imobiliário, na operação de unidade de Barra da Tijuca, escola no Parque Rio de Janeiro, destacando a Escola de Ensino Construtivo do Rio de Janeiro. Então, é um fundo imobiliário que deve para ele, com contratos atípicos como garantia, com um prazo vencimento lá em 2030, então um prazo bem longo, uma taxa de IPCA mais 6,5%. É uma taxa razoável, hoje é uma taxa ruim, mas na época que o contrato foi feito, lá em 2021, a Selic estava baixíssima, era uma taxa muito boa. E esse outro do Bari 11, que é só 0,38% do PL, vence lá em maio de 2038, então mais longe ainda, IPCA mais 5,75%, é pulverizado, é uma emissão lastreada em créditos de financiamento e aquisições de imóveis originados por diversas incorporadoras. Ou seja, incorporadoras construíram alguns edifícios e foram lá e colocaram os contratos de vendas como garantias para poder esses CRIs. E normalmente já são com subordinação inicial de 10%, ou seja, tem um pouco de subordinada, com um fundo de reserva robusto e cobertura de eventuais inadimplências de curto prazo. Então, acaba sendo bem high grade mesmo, apesar de ser pulverizado, acaba sendo high grade. Pessoal, esse